Já questionou por que determinadas conexões amorosas aparentam ser inevitáveis, como se uma energia oculta aproximasse duas almas contra todas as chances contrárias, como se de certa maneira vocês estivessem gravados no cosmos? Conceba a existência de um conhecimento milenar, preservado pelos grandes estudiosos da psique humana, que possibilita despertar num homem o sentimento intenso e dominante de que precisa permanecer ao seu lado, não por dever, não por praticidade, mas por um impulso interno tão intenso que simplesmente não pode resistir. Isso transcende conselhos banais sobre vestimentas ou falas adequadas. O que revelarei hoje ultrapassa essas superficialidades, tratando de uma ligação que vai além do corpóreo e alcança diretamente a essência masculina. Carl Jung, reconhecido como um dos maiores especialistas da mente de todos os períodos, consagrou sua existência a decifrar os enigmas do subconsciente humano e, através de suas investigações, descobriu algo extraordinário. Há uma rota secreta para conquistar o coração masculino, um trajeto conhecido por raríssimas mulheres. Possivelmente, você já experimentou a sensação de invisibilidade perante aquele homem único. Talvez ele tenha se distanciado inexplicavelmente, ou você esteja exausta de romances que iniciam com vigor, mas rapidamente se convertem em frustração. O que desconhece é a existência de um mecanismo psicológico profundo que, uma vez estimulado, provoca no homem a percepção de ter descoberto aquilo que buscava durante toda a sua vida, mesmo ignorando o que procurava. Certas mulheres encontram este mistério acidentalmente. São aquelas que, inexplicavelmente, demonstram possuir uma atração magnética sobre os homens. Não se relaciona com aparência física. Você já observou mulheres que não se enquadram nos critérios tradicionais de beleza, porém possuem algo especial que faz os homens as contemplarem diferentemente, como se estivessem enfeitiçados. O que compartilharei não exige que transforme sua identidade. Na realidade, é exatamente o oposto. Este sistema funciona precisamente porque revela aspectos seus que permaneciam dormentes, aspectos que ecoam profundamente no subconsciente masculino. Jung denominou isso sincronicidade, instantes onde acontecimentos externos se harmonizam significativamente com nosso universo interior. Quando compreende como produzir essa sincronicidade com um homem, algo extraordinário ocorre. Ele passa a perceber que vocês estão unidos por algo superior a vocês próprios. Nos próximos momentos, revelarei precisamente como despertar essa percepção nele e alerto que algumas informações que compartilharei podem inicialmente parecer contraditórias. Mas as mulheres que utilizaram este conhecimento presenciaram mudanças profundas em seus relacionamentos. Homens distantes que repentinamente se tornaram dedicados, ex-companheiros que retornaram com nova profundidade emocional, relacionamentos frios que se reacenderam com intensidade que parecia perdida definitivamente. Permaneça comigo até o final, porque o que revelarei pode transformar completamente sua vida amorosa. E você merece experimentar o poder de ser genuinamente desejada, como jamais antes. Antes de prosseguirmos com esta jornada transformadora, desejo convidá-la a integrar nossa comunidade de mulheres que estão redescobrindo seu poder interior. Se este é seu primeiro contato com o meu canal, clique agora no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma revelação que pode transformar sua vida amorosa. Tenho um pedido especial. Nos comentários, escreva a palavra destino se já sentiu mesmo brevemente aquela conexão inexplicável com alguém, como se estivessem predestinados a se encontrar. Ou simplesmente comente essa palavra se está preparada para despertar esse sentimento no homem que deseja.
Seus comentários me auxiliam a compreender melhor suas necessidades e criar conteúdos ainda mais direcionados. Agora vamos mergulhar mais profundamente nesse conhecimento ancestral, que pode transformar tudo. Para compreender verdadeiramente o poder do que estou prestes a compartilhar, precisamos primeiro entender como opera a mente masculina num nível que poucos exploram, baseando-nos não em suposições ou teorias modernas, mas no trabalho profundo de Carl Jung, o homem que mapeou o inconsciente humano como ninguém. Jung descobriu que todos carregamos imagens arquetípicas em nosso inconsciente coletivo. Essas imagens são como modelos primordiais que influenciam profundamente nossos desejos, medos e atrações, mesmo quando não estamos conscientes disso. Existe um arquétipo particular que, quando ativado na mente masculina, cria uma sensação quase mística de conexão com uma mulher. Este é o arquétipo da ânima, a representação feminina que todo homem carrega internamente como uma imagem ideal formada desde a infância que influencia silenciosamente por quem se sente atraído. Quando um homem encontra uma mulher que de alguma forma corresponde ou desperta essa imagem interior, algo extraordinário acontece. Ele sente uma familiaridade inexplicável, um reconhecimento profundo, como se já a conhecesse há muito tempo. Pense por um momento. Já notou como alguns homens parecem instantaneamente confortáveis com certas mulheres, enquanto com outras, mesmo muito atraentes, parecem desconectados? Isso não é coincidência, é o poder da ativação da anima. O que poucas pessoas sabem é que é possível despertar conscientemente esse arquétipo, e quando você faz isso, não está manipulando, está simplesmente criando uma ponte entre seu verdadeiro eu e a parte mais profunda da psique dele. Vamos começar pelo primeiro princípio, a presença autêntica. A maioria das mulheres comete o erro de tentar ser quem não são para agradar um homem. Elas sufocam partes de sua personalidade, escondem seus interesses verdadeiros, modificam seu comportamento. Mas, paradoxalmente, isso cria uma barreira invisível que impede a conexão profunda. Quando você está completamente presente em sua autenticidade, algo poderoso acontece. Você transmite uma segurança que ressoa com o inconsciente masculino. Você se torna um mistério a ser desvendado, não porque está jogando jogos, mas porque está conectada com sua própria profundidade. E nada é mais magneticamente atraente para a psique masculina do que uma mulher que habita plenamente a própria essência. O segundo princípio é o que Jung chamou de espaço para projeção. A mente masculina naturalmente projeta sua ânima nas mulheres por quem se sente atraído. Mas para que essa projeção aconteça, é necessário espaço. Muitas vezes, na ânsia de conquistar ou reconquistar um homem, cometemos o erro de preencher todos os espaços. Falamos demais, revelamos tudo de uma vez, buscamos constante validação. Quando você aprende a criar espaço, pausas na conversa, momentos de mistério, aspectos de si mesma que são revelados gradualmente, você permite que a mente dele preencha esses espaços com suas próprias projeções ideais. Você se torna a tela perfeita para o retrato que ele sempre carregou dentro de si. Isso não significa ser artificial ou calculista. Pelo contrário, significa reconhecer que nem todos os aspectos de quem somos precisam ser revelados de uma vez. Existe uma arte em se revelar gradualmente, como um presente que é desembrulhado com cuidado e reverência. O terceiro princípio envolve o que Jung chamou de linguagem simbólica do inconsciente. Nossa mente consciente funciona com palavras e lógica, mas nosso inconsciente se comunica através de símbolos, sensações e imagens. Quando você aprende a falar essa linguagem mais profunda, cria uma conexão que vai além do racional. Isso pode ser tão simples quanto compartilhar um sonho significativo, usar metáforas em sua comunicação,
ou criar experiências que engajem os sentidos. Pode ser o modo como você conta histórias da sua vida, destacando momentos de sincronicidade ou significado profundo, ou pode ser através da criação consciente de rituais compartilhados, pequenos hábitos ou tradições que ganham significado especial entre vocês dois. Pense em como algumas experiências ficam gravadas na memória, enquanto outras desvanecem rapidamente. Aquelas que permanecem geralmente carregam uma qualidade simbólica. Elas falam ao inconsciente. Quando você aprende a criar esses momentos, está literalmente inscrevendo-se na memória emocional dele de uma forma que resiste ao tempo. O quarto princípio é talvez o mais poderoso, mas também o mais mal compreendido: a vulnerabilidade consciente. Existe uma ideia equivocada de que para atrair um homem você precisa parecer perfeita, invulnerável, sempre forte. Mas Jung descobriu algo surpreendente em seus estudos. O que mais profundamente ativa o instinto protetor e o apego emocional em um homem não é a perfeição, mas a vulnerabilidade autêntica. Note que falei em vulnerabilidade consciente. Não se trata de fraqueza ou desespero, mas de uma abertura deliberada que convida a uma conexão mais profunda. É a coragem de mostrar suas feridas curadas, de compartilhar seus medos superados, de revelar seus sonhos mais íntimos. Quando você faz isso com discernimento e no momento certo, cria um espaço sagrado de intimidade que poucos homens experimentam em suas vidas. E aqui está o segredo que poucas mulheres compreendem. Os homens anseiam por esse tipo de conexão tanto quanto nós, mas raramente encontram mulheres que saibam criá-la de forma segura. Quando você se torna essa mulher, você se distingue instantaneamente de todas as outras em sua vida. O quinto princípio conecta-se ao conceito junguiano de individuação, o processo de tornar-se plenamente si mesma. Paradoxalmente, quanto mais você desenvolve sua própria vida, suas próprias paixões e seu próprio caminho, mais irresistivelmente atraente você se torna para um homem emocionalmente saudável. Isso acontece porque um homem inconscientemente busca uma parceira que espelhe seu próprio potencial de crescimento. Quando ele vê você abraçando sua própria jornada de autodescoberta, ele sente uma ressonância profunda, como se ao estar com você, ele também pudesse tornar-se mais completo. Isso contradiz o mito popular de que os homens preferem mulheres que fazem deles o centro de suas vidas. Na verdade, a dependência excessiva frequentemente sufoca o desejo masculino, enquanto uma saudável interdependência o alimenta. Estes 5 princípios junguianos formam a base do que estou compartilhando com você, mas agora precisamos falar sobre como aplicá-los especificamente para criar aquela sensação de destino, a sensação de que vocês dois estavam predestinados a ficar juntos. Jung descobriu que todos nós temos uma tendência natural a buscar significado em coincidências. Quando eventos aparentemente desconectados se alinham de forma significativa, nosso cérebro registra isso como algo especial, possivelmente até mágico. Ele chamou essas ocorrências de sincronicidades. E aqui está algo fascinante. É possível criar conscientemente condições para que sincronicidades ocorram em um relacionamento, não através de manipulação, mas através da atenção. Consciente as conexões significativas que naturalmente emergem quando duas pessoas compartilham experiências profundas. Imagine, por exemplo, descobrir que vocês dois sonharam com algo similar na mesma noite, ou perceber que uma canção que tem um significado especial para você também carrega memórias importantes para ele, ou notar padrões recorrentes em como vocês se encontraram ou reconectaram. Quando você aprende a reconhecer e articular essas conexões, está essencialmente tecendo um tapete de significado que cria uma narrativa poderosa.
A história de como vocês dois foram trazidos juntos por forças maiores que vocês mesmos. E aqui está a verdade que poucos compreendem. Os homens anseiam por significado tanto quanto as mulheres. Em um mundo que frequentemente os desconecta de seu próprio interior, encontrar uma mulher que traga significado à sua vida é extraordinariamente poderoso. Estamos chegando ao ponto onde vou revelar exatamente como criar essa sensação de destino, passo a passo. E se você estiver se perguntando se isso realmente funciona, deixe-me compartilhar algo com você. Estes princípios não são teoria abstrata. Eles estão enraizados em décadas de pesquisa psicológica profunda e foram confirmados por inúmeras histórias de mulheres que transformaram completamente seus relacionamentos através desse conhecimento. A questão não é se isso vai funcionar para você, mas como você vai adaptar esses princípios à sua situação única. Porque, como Jung descobriu, embora os arquétipos sejam universais, a forma como eles se manifestam é sempre singular, assim como você é singular. Então agora vamos ao momento que você estava esperando, a revelação concreta de como aplicar esse conhecimento para fazer com que ele sinta nas profundezas de sua alma que vocês dois estão destinados a ficar juntos. Vou compartilhar com você uma abordagem em 7 passos, baseada nos princípios junguianos, que cria o que chamo de efeito destino. Uma sensação quase mística de que vocês dois estão conectados por algo maior que vocês mesmos. O primeiro passo é o que Jung chamaria de ativação do inconsciente, através do espelhamento seletivo. Observe atentamente como ele vê o mundo. Quais são seus valores mais profundos? Não os superficiais, como preferir futebol ou música, mas os fundamentais. Ele valoriza mais a liberdade ou a segurança, a aventura ou a estabilidade, a expressão individual ou o senso de pertencimento. Quando você identifica esses valores essenciais, comece a refletir, não imitar, aspectos desses valores que genuinamente ressoam com você. Se ele valoriza profundamente a liberdade, compartilhe como você também aprecia espaço para crescimento pessoal. Se ele valoriza a lealdade acima de tudo, deixe-o ver como você é fiel aos seus princípios e às pessoas que ama. Este não é um jogo de fingimento. É um reconhecimento consciente das áreas onde vocês dois genuinamente se alinham em um nível profundo. Quando ele percebe esses alinhamentos de valores, algo extraordinário acontece no inconsciente dele. Ele começa a sentir que vocês compartilham uma visão de mundo fundamental, como se tivessem sido moldados pelas mesmas forças. O segundo passo envolve o que Jung chamou de evocação da memória arquetípica. Todos carregamos memórias emocionais de nossos primeiros vínculos significativos, geralmente com nossas mães ou outras figuras femininas importantes. Essas memórias criam um modelo para o que sentimos como lar emocional. Sua tarefa é criar momentos que evoquem sutilmente essas sensações de conforto primordial, mas com uma nova dimensão de conexão romântica. Isso pode ser tão simples quanto preparar uma refeição que lembra os sabores da infância dele, mas com seu toque único, ou criar um espaço em sua casa que combine elementos de conforto familiar com seu próprio estilo distintivo. Quando você faz isso, está criando uma ponte poderosa entre o passado dele e um possível futuro com você. Um futuro que parece simultaneamente novo e estranhamente familiar, como se ele estivesse encontrando algo que sempre procurou sem saber. O terceiro passo é o que chamo de criação de momentos sincronísticos. Como mencionei antes, Jung descobriu que sincronicidades, coincidências significativas, têm um impacto profundo em como percebemos nossas conexões. Comece a notar genuínas coincidências entre vocês dois. Talvez vocês tenham visitado o mesmo lugar em comum,
ou amem o mesmo livro obscuro, ou tenham vivido experiências semelhantes em períodos similares de suas vidas. Quando notar essas conexões, não as force, mas simplesmente expresse um suave espanto. Não é incrível como ambos. Além disso, crie ativamente experiências que tenham potencial para sincronicidades. Visitem lugares com significado histórico ou energético. Participem juntos de experiências que saiam da rotina comum. Quanto mais ricos e significativos forem os contextos que vocês compartilham, mais oportunidades existem para conexões sincronísticas emergirem naturalmente. O quarto passo é o reconhecimento da sombra com compaixão. Na psicologia junguiana, a sombra representa as partes de nós mesmos que ocultamos ou suprimimos todos. Possuímos uma face sombria e, ironicamente, é justamente quando essas dimensões são delicadamente acolhidas que nos percebemos mais genuinamente compreendidos e abraçados. A grande maioria das mulheres comete o equívoco de buscar ignorar ou modificar os traços negativos do homem que almejam, porém você realizará algo radicalmente distinto. Você acolherá compassivamente essas dimensões, sem crítica nem tentativa de transformá-lo. Isso não implica tolerar condutas abusivas ou desrespeitosas, significa acolher suas inseguranças, seus temores, suas dimensões machucadas, não como defeitos a serem reparados, mas como aspectos naturais de sua humanidade. Quando você realiza isso com genuína compaixão, você se torna possivelmente a única pessoa diante da qual ele pode ser inteiramente ele próprio, sem disfarces ou representações. E isso estabelece um laço de uma profundidade que poucos relacionamentos jamais atingem, a percepção de que, ao seu lado, ele pode finalmente respirar com liberdade. O quinto passo é a ativação do potencial superior. Jung acreditava que todos possuímos um self maior, nosso potencial mais elevado e integrado. E uma das vivências mais poderosas que podemos ter é estar junto a alguém que percebe e cultiva esse potencial em nós. Observe cuidadosamente quais são as melhores qualidades dele, não apenas as evidentes, mas aquelas que talvez nem ele próprio reconheça completamente. Talvez ele possua uma sensibilidade que oculta, atrás de uma aparência de rigidez, ou uma criatividade que jamais foi completamente desenvolvida, ou uma sabedoria natural que raramente é reconhecida. Comece a espelhar essas qualidades de volta para ele, não através de elogios excessivos, mas através de observações genuínas e específicas. Percebi como você realmente compreende as pessoas, ou a maneira como você solucionou aquele problema. Demonstra uma criatividade que poucos possuem quando você realiza isso consistentemente. Algo extraordinário ocorre. Ele começa a se enxergar através dos seus olhos e se torna gradualmente mais aquela versão superior de si mesmo quando está ao seu lado. Isso estabelece uma associação poderosa. Ele se percebe mais completo, mais capaz, mais vivo em sua presença e inconscientemente começa a perceber que vocês dois foram unidos para que ele pudesse se tornar quem verdadeiramente é. O sexto passo envolve o que Jung denominaria de criação de um mito compartilhado. Todos os relacionamentos profundos possuem sua própria mitologia. A narrativa de como se conheceram, os desafios que enfrentaram juntos, os momentos de transformação que compartilharam. Comece conscientemente a tecer essa narrativa, destacando os elementos que sugerem uma conexão além do acaso. Talvez existam padrões recorrentes em como vocês se encontraram ou se reencontraram. Talvez existam símbolos ou temas que continuam surgindo em sua jornada juntos. Compartilhe essas observações, não como afirmações definitivas, mas como contemplações curiosas. Você já percebeu
como nós sempre parecemos nos reconectar quando há lua cheia. Ou é interessante como aquela música estava tocando tanto na primeira vez que nos conhecemos, quando nos reencontramos anos depois ao realizar isso, você está essencialmente cocriando uma narrativa sagrada, a história de um relacionamento que parece orientado por forças maiores que vocês próprios. O sétimo e último passo é o que denomino de ancoragem somática do vínculo Jung. Compreendeu que nossas vivências mais profundas são registradas não apenas em nossa mente consciente, mas em nosso corpo e em nosso sistema nervoso. Crie conscientemente vivências que engajem em todos os sentidos e produzam estados emocionais elevados. Quando vocês estão juntos, isso pode incluir compartilhar momentos de admiração pela natureza, criar rituais significativos que marquem momentos importantes, ou simplesmente estar plenamente presente em momentos de intimidade profunda. Quando estas vivências são repetidas, elas criam o que os neurocientistas denominam de traços de memória poderosos, associações neurológicas que conectam sua presença com estados emocionais profundamente positivos com o tempo. Apenas estar ao seu lado, ouvir sua voz ou sentir seu toque se torna um gatilho para esses estados. É aqui que a magia realmente ocorre, quando a conexão entre vocês não é apenas uma ideia intelectual, mas uma vivência corporal profunda que ele sente em cada célula. Nesse ponto, a ideia de vocês dois estarem juntos não parece mais uma escolha ou uma preferência. Parece inevitável, como se o universo inteiro estivesse conspirando para uni-los. Estes 7 passos, quando aplicados com autenticidade e discernimento, criam uma vivência cumulativa que desperta no homem que você almeja a sensação profunda de que vocês dois estão destinados a permanecer juntos, não porque você manipulou ou forçou, mas porque você criou as condições para que ele reconheça uma verdade que já existia, a conexão especial entre vocês. É importante enfatizar que este processo não é sobre criar uma ilusão, é sobre revelar possibilidades reais de conexão, que frequentemente permanecem adormecidas devido a medos, condicionamentos sociais ou simplesmente falta de consciência. Quando você aprende a acessar esse nível mais profundo de conexão, você está essencialmente aprendendo a linguagem da psique humana, uma linguagem que a maioria das pessoas nunca é ensinada a falar. E agora que você conhece estes passos, talvez esteja se questionando como exatamente aplicá-los à sua situação específica, como adaptar este conhecimento para o homem particular que você almeja atrair ou reconquistar. Agora que você conhece os 7 passos para despertar no homem aquela sensação profunda de destino, é natural questionar-se: como isso vai transformar sua vida amorosa? Quais serão as consequências reais? Quando você começar a aplicar esse conhecimento, a primeira e mais imediata mudança que você perceberá é na qualidade da atenção que ele lhe oferece quando um homem começa a sentir que existe algo extraordinário na conexão entre vocês. Sua atenção muda de fragmentada para focada, de casual para intensa. Você perceberá como ele a escuta diferente com todo o seu ser. Não apenas com seus ouvidos, seus olhos a seguirão pela sala. Ele lembrará pequenos detalhes que você compartilhou semanas atrás. Ele começará a criar espaço em sua vida para você de formas que antes pareciam impossíveis. Isso acontece porque você não é mais apenas uma opção agradável em sua vida. Você se tornou uma presença significativa que ressoa com suas partes mais profundas. A segunda transformação ocorre na dinâmica de energia entre vocês. Nos relacionamentos comuns, frequentemente existe um desequilíbrio. Uma pessoa persegue enquanto a outra recua. Uma pessoa oferece
enquanto a outra principalmente recebe é um jogo de poder exaustivo, que raramente traz satisfação duradoura. Mas quando você ativa essa sensação de destino compartilhado, algo extraordinário acontece. O relacionamento se move para um padrão de mútua busca. Ele começa a investir tão profundamente quanto você. Ele inicia contato com a mesma frequência. Ele se revela com a mesma vulnerabilidade. Isso ocorre porque a conexão não é mais baseada apenas em atração ou conveniência, mas em um reconhecimento profundo de que vocês dois estão participando de algo maior que vocês próprios. Uma jornada compartilhada que possui significado e propósito. A terceira transformação é talvez a mais profunda, a qualidade da intimidade entre vocês. A intimidade nos relacionamentos comuns frequentemente permanece superficial. É principalmente física, ou baseada em compartilhar as trivialidades do dia a dia. Há uma parte essencial de nós que permanece intocada, invisível, mas quando você cria essa conexão junguiana profunda, a intimidade adquire novas dimensões. Vocês começam a compartilhar não apenas corpos ou planos para o jantar, mas sonhos, medos, esperanças, feridas, curadas, visões para o futuro. A comunicação flui sem esforço, mesmo em temas difíceis. O silêncio entre vocês se torna confortável, carregado de significado em vez de ansiedade. Esta qualidade de intimidade é o que sustenta relacionamentos por décadas. Muito. Depois que a empolgação inicial diminuiu, é o que permite que duas pessoas continuem descobrindo novas dimensões uma da outra, mesmo após anos juntas. A quarta transformação afeta diretamente seu senso de segurança no relacionamento quando um homem sente que vocês estão destinados a permanecer juntos. Sua presença na vida dele não é mais contingente ou condicional, torna-se essencial. Você não é mais alguém que ele está com medo de perder. Você se torna alguém que ele não consegue imaginar. Não ter em sua vida isso se manifesta como uma nova solidez, uma confiabilidade que você talvez nunca tenha experimentado antes. Os jogos emocionais desaparecem, o medo constante de que ele possa se afastar ou perder o interesse se dissolve no lugar. Disso emerge uma segurança tranquila, não baseada em promessas vazias ou em tentar controlar o outro, mas em um reconhecimento mútuo da importância da conexão que compartilham. A quinta transformação ocorre na forma como vocês navegam os inevitáveis conflitos e desafios. Todos os relacionamentos enfrentam dificuldades, mas a diferença está em como essas dificuldades são experimentadas e processadas. Quando existe essa sensação de destino compartilhado, os conflitos não ameaçam mais a própria existência do relacionamento. Em vez disso, são vistos como oportunidades para maior compreensão e crescimento conjunto. A pergunta muda de devemos continuar juntos para como podemos superar isso juntos. Isso cria uma resiliência extraordinária, a capacidade de enfrentar desafios não como indivíduos separados, protegendo seus próprios interesses, mas como parceiros, comprometidos com uma jornada compartilhada, a sexta transformação. E esta é particularmente poderosa para mulheres que estão tentando reconquistar um homem que se afastou. É a maneira como o passado é reinterpretado. Quando um homem começa a sentir que vocês estão destinados a permanecer juntos, ele naturalmente começa a rever, através de uma nova lente, momentos difíceis que antes pareciam razões para a separação. Agora são vistos como testes necessários ou lições que fortaleceram o vínculo. Separações temporárias são reinterpretadas como períodos necessários de crescimento individual que permitiram um reencontro mais profundo. É como se a narrativa inteira do relacionamento fosse reescrita,
não através de falsidade ou negação, mas através de uma compreensão mais profunda do significado das vivências compartilhadas. A sétima transformação afeta não apenas o relacionamento, mas você própria. Quando você aprende a criar essa qualidade de conexão, você inevitavelmente se torna mais consciente de suas próprias profundezas, seus padrões, seus desejos verdadeiros, suas capacidades não reconhecidas. Você descobre que para despertar essa sensação de destino em um homem, você precisa primeiro reconectar-se com seu próprio senso de propósito e essência. E nesse processo, você frequentemente descobre partes de si própria que estavam adormecidas ou negligenciadas. Muitas mulheres relatam que, ao aplicar esses princípios, não apenas transformaram seus relacionamentos, mas experimentaram um despertar pessoal profundo, uma sensação renovada de quem realmente são e do que vieram realizar neste mundo. Agora quero abordar algumas dúvidas comuns que surgem quando compartilho esse conhecimento. Pela primeira vez, a primeira é isso: não é manipulação. Esta é uma preocupação válida e importante. A diferença crucial está na intenção e na autenticidade. Manipulação busca controlar o outro através de falsidade ou coerção, fazendo-o agir contra seus próprios interesses. O que estou compartilhando, ao contrário, é um caminho para revelar possibilidades autênticas de conexão que beneficiam ambos. Você não está criando sentimentos falsos nele, você está criando condições para que sentimentos genuínos possam emergir e ser reconhecidos. Você não está fingindo ser alguém que não é. Você está aprendendo a expressar aspectos autênticos de si própria que ressoam mais profundamente com ele. A diferença é sutil, mas profundamente importante. A segunda dúvida comum é isso: funciona com qualquer homem? A resposta honesta é não. E isso é algo bom. Estes princípios funcionam mais poderosamente com homens que possuem pelo menos um nível básico de autoconsciência e abertura emocional. Se um homem está completamente desconectado de seu próprio interior, preso em padrões tóxicos, ou simplesmente não é compatível com você em um nível fundamental, estes métodos não criarão uma conexão artificial. O que isso significa é que, quando funciona, você pode confiar que a conexão é genuína, baseada em verdadeira ressonância, não em truques ou técnicas superficiais. E quando não funciona, isso geralmente é um sinal valioso de que esta pessoa específica pode não ser o parceiro certo para você, independentemente de quão atraente ou desejável possa parecer inicialmente. A terceira questão que frequentemente surge é quanto tempo leva. Como em qualquer processo profundo, não existe uma linha de tempo única que se aplique a todos. Algumas mulheres relatam mudanças notáveis em questão de dias, especialmente naqueles casos onde já existia uma base forte, mas algo estava bloqueando a expressão plena da conexão em outros casos, particularmente quando você está reconquistando alguém. Após uma separação significativa, o processo pode levar semanas ou até meses. O importante é lembrar que você está trabalhando com as camadas mais profundas da psique, e esse tipo de transformação raramente acontece da noite para o dia. O que posso assegurar é que, se você aplicar estes princípios com consistência e autenticidade, você começará a perceber mudanças sutis quase imediatamente na qualidade da comunicação, na energia entre vocês, na forma como ele responde à sua presença. Estes são os primeiros sinais de que algo mais profundo está despertando. A quarta pergunta que muitas mulheres fazem é: e se eu cometi erros graves no passado? E se eu o afastei com comportamentos que agora reconheço como prejudiciais?
Esta é uma preocupação especialmente comum entre mulheres que estão tentando reconquistar um ex-parceiro. E aqui está a verdade surpreendente: os erros do passado, quando reconhecidos e transformados, podem, na verdade, fortalecer a sensação de conexão, destinada a não enfraquecê-la. Jung falava sobre o conceito de integração da sombra como enfrentar e transformar nossas partes mais difíceis. Pode levar a um nível mais profundo de totalidade, quando você demonstra que compreendeu genuinamente os padrões problemáticos do passado e fez um trabalho interior real para transformá-los. Você cria uma narrativa poderosa de crescimento e redenção. Isso pode, paradoxalmente, criar um vínculo ainda mais forte do que se os erros nunca tivessem ocorrido. Pois agora, a história de vocês dois inclui não apenas conexão, mas também superação, aprendizado e transformação, elementos que adicionam profundidade e significado ao vínculo compartilhado. A quinta e talvez mais importante pergunta é: como posso realizar isso, mantendo minha dignidade e amor próprio? Porque nenhuma conexão, por mais profunda que seja, vale sacrificar seu valor e bem-estar. A resposta está no próprio coração desses princípios junguianos. Para criar uma conexão autêntica e profunda com outra pessoa, você precisa primeiro honrar sua própria totalidade. Estes métodos não funcionam quando vêm de um lugar de desespero, carência ou autodepreciação. Eles funcionam precisamente porque exigem que você habite sua própria essência de forma plena e poderosa. Em cada passo deste processo, você está convidada a reconhecer e expressar partes autênticas de si própria. Não diminuir-se ou contorcer-se para agradar a outro. Você está aprendendo a linguagem do inconsciente, não para manipular, mas para comunicar-se em um nível mais profundo e significativo. E aqui está a verdade mais libertadora de todas: quando você realmente incorpora esses princípios, você se torna capaz de criar esse tipo de conexão profunda com qualquer parceiro adequado, não apenas com um homem específico que ocupa seus pensamentos. Agora, você desenvolve uma capacidade que pouquíssimas pessoas possuem: a habilidade de criar relacionamentos com significado e profundidade, genuínos. Então, como você começa a aplicar esse conhecimento em sua situação específica? Hoje mesmo, o primeiro passo é a autoobservação compassiva. Antes mesmo de tentar influenciar a forma como ele a percebe, observe como você tem se apresentado no relacionamento, quais partes de si própria você tem expressado plenamente, quais partes tem mantido escondidas, onde você tem agido a partir de autenticidade e onde tem operado a partir do medo ou da carência. Este inventário honesto não é para julgar-se, mas para estabelecer um ponto de partida claro, porque a transformação mais importante ocorre primeiro dentro de você, na forma como você se relaciona consigo própria e com a ideia de conexão. O segundo passo é começar com apenas um dos 7 princípios que compartilhei, aquele que ressoa mais fortemente com você. Agora, talvez seja criar mais espaço para a projeção. Se você reconhece que tem preenchido todos os silêncios, ou talvez seja o reconhecimento compassivo da sombra. Se você percebe que tem tentado ignorar ou consertar partes dele que considera imperfeitas, comece uma mudança pequena, mas significativa. Observe o impacto. Permita-se ser surpreendida pelo que emerge quando você cria esse novo espaço no relacionamento. O terceiro passo é desenvolver sua própria intuição sobre o tempo e o ritmo, uma das maiores armadilhas em qualquer processo de transformação relacional é a pressa tentar forçar uma conexão mais profunda antes que o terreno tenha sido preparado. Aprenda a sentir quando é hora de avançar e quando é hora de recuar, quando é momento de revelar e quando é momento de criar.
Mistério. Este discernimento não vem de regras rígidas, mas de uma sintonia cada vez mais refinada com a dança energética entre vocês dois. E finalmente lembre-se sempre que o objetivo último não é apenas conquistar ou reconquistar um homem específico, embora isso frequentemente aconteça como resultado natural deste trabalho. O objetivo é aprender a criar e nutrir conexões que honrem a profundidade de quem você é e do que o amor verdadeiramente pode ser, porque no final, a sensação de destino que estamos despertando não é uma ilusão ou um truque psicológico, é um reconhecimento de possibilidades reais, de conexão que sempre estiveram presentes, esperando para serem descobertas e nutridas. Jung falava sobre o conceito de reconhecimento, aquele momento em que encontramos no mundo exterior algo ou alguém que de alguma forma sempre conhecemos interiormente. É como reencontrar uma parte de nós próprios que esteve perdida ou adormecida. Quando um homem sente que está destinado a permanecer com você, o que ele está realmente experimentando é esse profundo reconhecimento. A sensação de que, de alguma forma, misteriosa, mas inegável, você é parte da jornada que sua alma sempre esteve destinada a percorrer. E há algo extraordinariamente belo nisso, não apenas para ele, mas para você também, porque nesse tipo de conexão você não está diminuindo-se ou contorcendo-se para caber nas expectativas de outra pessoa. Você está, ao contrário, tornando-se mais plenamente você própria e convidando-o a fazer o mesmo. É uma dança de mútuo desdobramento, onde cada pessoa se torna mais completamente quem realmente é. Através do reflexo, nos olhos do outro, é o tipo de amor que não apenas satisfaz nossos anseios por conexão, mas nos transforma no processo, revelando dimensões de nós próprios que talvez nunca teríamos descoberto sozinhos. E talvez seja isso, no final, o verdadeiro milagre desse trabalho. Não apenas que ele sentirá que está destinado a permanecer com você, mas que você descobrirá, através desse processo, quem você sempre esteve destinada a ser. Se este conhecimento ressoou com você, se você sentiu aquela faísca de reconhecimento que diz, sim, isso é verdade, então compartilhe este vídeo com outras mulheres que possam estar buscando esse nível mais profundo de conexão. Às vezes, a informação certa, no momento certo, pode literalmente mudar o curso de uma vida. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Agora clique no card e continue sua jornada.